Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Maestro Júnior analisa Botafogo x Flamengo pela Supercopa do Brasil. Não é que vai entrar? Maestro Júnior analisa Flamengo x Botafogo pela Supercopa. A primeira chance do time de Felipe Luiz faturar um título na temporada será na Supercopa do Brasil. A partida será contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro. Este jogo promete muito por reunir dois dos favoritos aos principais títulos na temporada. A expectativa é que seja uma oportunidade de ver um duelo de dois fortes candidatos em campo pelo lado do Fla. Se o jovem técnico manterá o bom trabalho e pelo lado do Bota, a reformulação com mudanças. Ídolo do Flamengo e comentarista do Grupo Globo, Maestro Júnior fez uma análise sobre a partida entre os rivais e deixou claro que não se pode tratar o Botafogo como qualquer um neste duelo por ter perdido Luiz Henrique, Almada e o técnico Arthur Jorge. Mas eu volto a lembrar que o Botafogo tem hoje 8 jogadores que fizeram parte do título do Brasileiro e da Libertadores. Não é que vai entrar com time alternativo, declarou Maestro Júnior. Reformulação no Flamengo de Felipe Luiz. Em nota oficial, o rubro-negro carioca comunicou que 5 atletas, que estavam disputando os primeiros jogos na temporada no começo do Campeonato Carioca, estão fora dos planos. Eles não conseguiram se destacar no Cariocão e não devem ficar. O destaque fica por conta de Carlinhos e Pablo, criticados. Os outros casos são os dos jovens Chico Garcia, Thiaguinho e Zé Wellington. Todos eles devem fechar com novas equipes até o fim da janela de transferências, mas o caso mais difícil é o do experiente zagueiro que tem salário alto. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no Centro de Treinamento George Elal e terão à disposição toda a estrutura do clube, informou Flamengo. Quando o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Carioca? Na noite da próxima quinta-feira, 30, às 21h30, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O rubro-negro carioca entra em campo contra o Sampaio Corrêa fora de casa. Atualmente, o Fla ocupa a 5ª colocação do torneio com 7 pontos conquistados. CSKA desiste de Lohan e Meia será reintegrado ao elenco do Flamengo. Flamengo monta lista de dispensa. No sábado 25, o time principal do Flamengo estreou no Campeonato Carioca e venceu o Volta Redonda por 2-0, com gols de Plata e Michael. Felipe Luiz destacou em entrevista que tem o melhor elenco da América do Sul. Mas no fim de semana, o rubro-negro anunciou que 5 jogadores vão treinar em horários alternativos e estão autorizados a negociar com outros clubes. O diretor José Botto busca aliviar a folha salarial. O meia-atacante Lohan foi colocado no sub-20 após o treinador do Fla decidir mandar embora o jogador. O jovem tinha negociações com o CSKA da Rússia, mas as negociações foram encerradas, como informou Diogo Dantas. O que aconteceu na negociação com os russos? De acordo com a apuração do jornal O Globo, o time russo não quis aumentar a oferta de 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais na cotação atual, e desistiu de contratar o meia-armador. O Mengão pedia 10 milhões de euros para vender Lohan, que tem contrato até o fim de 2029 com o mais querido. O jogador vai se apresentar na terça-feira 28, com o elenco principal no Ninho do Urubu. Não vai ter chance com Felipe Luiz. O meia-atacante ficou fora da pré-temporada nos Estados Unidos e foi utilizado no time B nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. A diretoria flamenguista aguarda novas ofertas e não vai usar o jovem em campo. Lohan não vingou no time principal do Flamengo, e a ideia de José Botto é vender o meio-campista nesta janela de transferências. Carlinhos, por sua vez, está indo para o Vitória e terá salário de 60 mil reais. Próximo jogo do Flamengo. O time rubro-negro volta a campo no estadual nesta quinta-feira 29, às 21h30 de Brasília, contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã. No Carioca, o CRF está em 5º lugar e busca entrar no G4. Possível reforço do Flamengo, Jorginho já recebeu proposta de Guardiola no City e superou De Bruyne. Rubro-negro perto de contratações. O Flamengo não parou de olhar o mercado em busca de reforços importantes para 2025. Depois de acertar a chegada do atacante Juninho, o clube da Gávea se aproximou do lateral Danilo e do meio-campista Jorginho, do Arsenal. O primeiro só falta assinar. Depois de concluir a rescisão de contrato com a Juventus, Ita, o capitão da seleção brasileira deve desembarcar no Rio de Janeiro nesta terça, 28.
Depois disso, Danilo deve realizar exames médicos antes de ser anunciado pelo clube. Já o segundo ainda negocia, mas as conversas avançaram nos últimos dias. Com vínculo até o meio da temporada com o Arsenal, ING, Jorginho interessa ao Flamengo e o atleta pode chegar ao rubro-negro com uma série de conquistas importantes na carreira. Sonho de Guardiola e conquistas na Europa. Ao longo dos times em que atuou, Jorginho sempre demonstrou uma qualidade acima da média, principalmente pela precisão dos passes. Antes de acertar com os Gunners, ele foi desejo de Guardiola no Manchester City, em 2018. Porém, o meia acertou sua ida para o Chelsea, onde foi campeão da Champions League. Em 2021, Jorginho superou o belga Kevin De Bruyne e foi eleito o melhor jogador da Europa. Na época, além da Liga dos Campeões, o atleta também foi protagonista na conquista da Eurocopa pela Itália. Vale lembrar que, apesar de nascer no Brasil, ele tem naturalidade como italiano. Atualmente, aos 33 anos, o jogador está em sua terceira temporada pelo Arsenal. Pelo clube londrino, o meio-campista já fez 71 jogos, marcou um gol e deu 3 assistências. Na última temporada, ele vinha sendo titular em jogos importantes no vice-campeonato da Premier League pelo time de Mikel Arteta. Próximo jogo do Flamengo no Cariocão. No último sábado 25, o rubro-negro derrotou o Volta Redonda por 2-0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Michael e Gonzalo Plata marcaram os gols. Agora, na próxima quinta-feira, 30, às 21h30, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa no Maracanã, pela 6ª rodada do estadual. Vitão no Flamengo em 2025 tem nova proposta ao Internacional sendo negada. Internacional nega nova proposta por Vitão no Flamengo. O Internacional negou a nova proposta do Flamengo pelo zagueiro Vitão. Segundo informações do All Sport, a diretoria colorada tem feito jogo duro e não quer se desfazer do seu jogador para essa temporada. A reportagem trouxe que o modelo de negócio e os valores apresentados não agradaram o Colorado, que faz jogo duro até o fim. Existe a impressão no CRF que a direção colorada não quer negociar de jeito nenhum. Vitão ficou mais distante do Fla mesmo com um acerto diante do staff do atleta. Inclusive, os representantes estão tentando converter a todo custo uma liberação do jogador, aprovado por José Botto. CRF chegou no seu limite e não aumentará a oferta. O clube não vai esticar tanto a corda pelo jogador e considera muito alta a pedida do Inter, que está na casa dos 14 ou 15 milhões de euros. Com isso, avisou aos representantes para conseguir a liberação nestes moldes. O Flamengo ofereceu 7 milhões de euros, além de abater a dívida de 4 milhões de euros pela compra do volante Thiago Maia. A primeira proposta havia sido de 10 milhões de euros no total, recusada pelo Inter. Modelo de negócio ainda não está de acordo. Por esse modelo de negócio oferecido pelo Fla, não haverá evolução. Isso porque a equipe acredita que deve receber mais dinheiro pelo jogador e que a dívida por Thiago Maia não é tão alta quando o clube rival tem legado. O valor devido neste momento é de 750 mil euros, referentes às 3 primeiras parcelas que estão em atraso. Os empresários do jogador foram a Porto Alegre tentar negociar, mas já começa a entender que não terá esse reforço. Thiago Silva fica irritado e cita Felipe Luiz, do Flamengo, sobre a bola do Carioca. Já falou? Próximo jogo do Mengão. O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, 30, quando enfrenta o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. A equipe comandada por Felipe Luiz venceu muito bem o Volta Redonda na última rodada e quer manter o embalo. O Cariocão ainda está na fase inicial, mas existe uma polêmica envolvendo a bola. Felipe Luiz já deu uma cornetada em quem escolheu o principal objeto do jogo neste torneio de 2025. O que atrapalha é a bola. Campo estava bom e a bola é horrível. Queria que vocês perguntassem aos jogadores a opinião deles sobre a bola da pênalti. Já joguei com ela e estou vendo eles sofrerem. O que faltou foi a bola em condições, disse dias atrás. Thiago Silva concorda. Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, concorda com Felipe e mandou um recado citando o nome do treinador do Mengão. Muitos que estão vendo o jogo pensam: esse não é o Fluminense. Fica um jogo feio, campo seco, a bola. O Felipe Luiz já falou, não preciso falar. Tudo isso te faz cometer erros. Erros que normalmente você não comete, afirmou. Os jogadores realmente não gostaram nada da bola do Carioca e essa reclamação é visível nos jogos e também entre os companheiros da própria equipe e dos adversários que eles jogam. Críticas com contexto. Muita gente pode achar uma bobeira essas críticas, mas realmente são pertinentes, haja vista que eles estão acostumados com outro tipo de bola no Brasileirão.
Copa do Brasil e Libertadores. Por isso, os questionamentos de Felipe Luiz são válidos e até os rivais concordam com o treinador do Flamengo, que não teve medo de expor toda a situação em uma entrevista coletiva. E você, torcedor, o que você acha da declaração de Thiago Silva sobre o Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.